companhia, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Video Show é um programa que deveria voltar ou é um programa que foi embora na hora que precisava? Esse questionamento é o que o Flávio Rico traz aqui na sua coluna de hoje, lá no portal Léo Dias, porque parece que existe por parte da próprio elenco da Globo uma lembrança recorrente do programa, principalmente pelo que ele trazia dentro desses contextos. Diz aqui o Flávio Rico: durante as gravações de Três Graças, novela das 9 em São Paulo, é comum ouvir da equipe frases do tipo: seria legal se tivesse um video show para mostrar isso, uma referência, claro, aos momentos inusitados dos trabalhos e erros de gravação. O fato é que esse programa que marcou época continua na lembrança de todos de dentro e de fora da Globo, e sem ele no ar o prejuízo é enorme, diz o Flávio Rico. Muitos detalhes interessantes de bastidores que poderiam ser levados ao público acabam se perdendo ou esquecidos. Lamentavelmente, o video show foi rifado da grade diária muito por incompetência interna, mas nunca por falta de importância. A sua ausência sempre será um grande erro. E eu concordo com isso, só que eu acho que temos uma outra situação aqui que precisa ser levantada também, que é a seguinte. O video show ele foi sacado da programação em 2019, porque o Balanço Geral estava ganhando no programa quase que diariamente, colocaram o Se Joga no lugar, que foi o fiasco que foi, vocês sabem disso, e depois conseguiram consertar isso com a faixa de edição especial. Mas eu acho que o video show seria um produto muito interessante para talvez o Globoplay. Eu não sei em que horário da semana ele encaixaria bem na programação, mas eu acho que teria que ser semanal, voltar a ser semanal, afinal de contas, lá nos anos 80 ele era um programa dominical, depois passou para o sábado, depois passou para ser diário, mas ele poderia voltar a ser um programa semanal e aí sim trazer tanto as questões do Globoplay, como também as questões das novelas e tudo mais, os bastidores das novelas, conversar com aquela conversa, a entrevista que tinha com os atores nos corredores da Globo, era muito interessante também, e eu acho que teria muita coisa legal para ser resgatada, tanto que aquela edição especial do video show, que foi no fim de 24, nos 60 anos da Globo, ela trouxe muita nostalgia para as pessoas, porque a gente via ali um formato que estava falando sobre os erros de gravação de Vale Tudo, que é uma coisa que a gente não tem mais. Então, outro ponto que eu acho que é crucial com relação ao video show é que a desculpa não pode ser custo, para ele não ser produzido pelo menos para o Globoplay uma vez por semana. Porque o custo é o custo de equipe, né? É o custo de equipe, de edição e de apresentação. Que eu não estou dizendo que é irrisório, claro que existe um custo para fazer. Só que não tem um custo de produção, porque é basicamente um programa que edita materiais de outros departamentos da Globo. Então não há muito o que colocar em outros aspectos. Agora que a Globo também está investindo, por exemplo, no YouTube, por que não fazer o video show exclusivo para o YouTube? Teria ali, eu tenho certeza que teria ali um recorte de repercussões que também iriam para outros lugares da internet. Então eu concordo com o Flávio que foi um programa que acabou sendo rifado da programação de maneira total. Eu acho que ele poderia ter ido pelo menos pro sábado ali no início da tarde, meia hora, teria como encaixar na programação, e é um produto que faz falta para quem é aficionado por televisão. Talvez não seja mais para o público geral, mas para o público mais específico e pelo custo irrisório que ele teria de ser produzido, eu acho que a Globo deveria pensar e pensar bem sobre retornar com o video show. Essa é a minha opinião e eu queria saber qual é a sua. Segue o Legalzinho na Rede Gessler.